Olá, meus irmãos e irmãs de Ideia Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado e um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa de toda segunda-feira aqui na Web Estação da Luz. Essa estação tem mais de 52 programas espíritas no ar há tanto tempo. Participem junto conosco, compartilhem, né? Façam tudo o que vocês puderem para divulgar para seus amigos, para que essas mensagens possam chegar a muitos outros corações. Mas nós estamos aqui lendo com vocês o livro Os Mensageiros. Nós estamos na aula 210, Cecília Worgon. E nós, como sempre fazemos, lemos primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós escolhemos o capítulo Pedi e Obtereis, no item 10. Mas nós não vamos ler o item todo, não, porque o item é enorme. Mas nós vamos pensar algumas coisas que a gente achou bem interessante nesse capítulo e pode ajudar a gente. A ação da prece e a transmissão do pensamento. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no que em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal, que ocupa o espaço todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos nesse mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade um impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica, se estabelece entre um e o outro, transmitindo de um ao outro pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporções com a do pensamento e o da vontade. É assim
que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontrem. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabeleçam a distâncias entre os encarnados e os desencarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vista aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística, mas tem, por fim, materializar a prece, mas tornar-lhe inteligível os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva, nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo de todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Então, nós estamos, vamos orar, primeiro fazermos a nossa prece, para que a gente possa, então, junto com Jesus, estarmos vibrando por todas as pessoas que se encontram com os nomes na nossa web Estação da Luz. A gente agradece demais a Deus, primeiramente, a oportunidade do trabalho, vibrando pela saúde daqueles que estão doentes, adoentados, acamados, aqueles nossos amigos que não puderam estar aqui conosco hoje e aqueles que aqui se achegarem em qualquer momento, Senhor. Que possam ser de paz os seus pensamentos e que esse estudo de hoje possa dar um alento, dar um carinho, envolver realmente no amor divino a todos aqueles que aqui se cheguem. Sê conosco, Senhor, abençoe os nossos propósitos de melhoria. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, como estamos estudando os mensageiros, a gente tem toda uma trajetória que a gente está fazendo com esse capítulo, que é um capítulo sobre música. É muito interessante, que é um capítulo em que a Cecília está conversando com André Luiz e com Vicente na porta de um salão colorido, um salão com muita luz, um salão amplo, e eles estão indo para uma reunião, não uma reunião de trabalho, mas uma reunião entre amigos, e começam a chegar várias pessoas, e há uma descrição muito bonita do lugar, e as pessoas, os trabalhadores chegando, Alfredo estando ali muito animado, muito contente por ter esses momentos de congraçamento, de convivência social, né? Então, a gente acha que no plano espiritual a gente não tem também esse tempo para nós estarmos juntos uns com os outros. E a Cecília, então, vê o órgão, se dirige a ele, a Ismália, que é a esposa do Alfredo, junto com a mulher do seu Bacelar, porque eles estão recebendo todos ali na colônia Campos da Paz, eles estão recebendo essa família, né? A Aldonina também, e então eles estão recebendo essa família e elas estão de braços dados, vão até lá para ver. Um coral de quase 80 crianças, uma maravilha, cantando Beethoven e tocando, algumas das crianças tocando instrumentos, outras cantando em coro. Então, estava muito bonito, uma coisa bem bacana. E a Cecília, então, é convidada por Ismália para tocar no órgão que não é bem parecido com o nosso, mas para que ela possa tocar ali alguma coisa. Ela fica muito tímida, acha que ela não é capaz de estar ali, né? Então, os mensageiros, nesse livro bacana, do capítulo 31, Cecília ao órgão, é um momento de muita sensibilidade no posto de socorro, Campos da Paz. A Cecília
filha aí do seu Bacelar, né? Tem o Alfredo, tem o Vicente, tem Dona Ismália, mas é uma relação, é um canto bacana, né? Então, como é que é essas claridades? É venturosa a acariciar essa claridade diversa que rodeia todo aquele ambiente. Como é que isso se processa, né? Então, a gente, na aula passada, falamos que na pergunta 2551, Kardec vai perguntar aos espíritos sobre a sensibilidade à música, e a resposta é muito esclarecedora, porque possuem percepções muito mais apuradas, e na espiritualidade é mais celeste, ela é muito mais, ela vibra melhor, sem a, a matéria densa a impedir que mais vibrações amorosas possam chegar nos outros. É uma beleza que não podemos conceber ainda aqui na Terra por conta mesmo das nossas pouco conhecimento ainda sobre toda essa matéria de estudo e que a gente deve se aprofundar. A gente sempre convida a todos para entrar para estudar a doutrina espírita, para que você possa se aprofundar nesses conhecimentos e encontrar aí, quando desencarnar, é mesmo, já ouvi falar disso, e não ficar sem saber o que está acontecendo com você quando você desencarnar, né? E também como você lidar na sua vida mesmo diária. Hoje, você não precisa desencarnar para ser melhor um pouquinho todo dia. Então, Kardec vai discutir aí como é que é a música, que é uma linguagem do sentimento, né, no mundo espiritual, e ele traduz aí de harmonias fantásticas para que a gente possa, então, continuar. E aí, é muito interessante esse pedacinho, é um pedacinho, pedação, vamos dizer assim, é um pedacinho, pedação. Por quê? A Cecília, o nosso querido André Luiz, ele fala assim, eu procuro guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-la. Igualmente, no círculo das encarnações da Terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o reverbero da aurora, mas de algo me lembro para registrar aqui, com a finalidade de que é suscetível minha memória imperfeita. Então, como se fosse Cecília, rodeada por claridades diversas, banhava Cecília ali, então ela cantou com uma voz bem aveludada, bem cariciante, essa poesia, né, que é um verdadeiro canto, né, vamos dizer assim. Então, Cecília faz esse canto em poesia. Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os lírios puros do caminhos. Amado meu, como é longa a viagem entre escolhos nesse oceano imenso de saudade, ao sublime luar da eternidade. Em vão, a fada esperança acende a luz dentro de mim, porque te foste ao mundo assim. Volta, amado, ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e os teus pés sangrem de dor. Trago comigo o bálsamo, a ternura. Volta a mim, vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei o roteiro para a estrada. Amarei os que amas, para que me abençoes com os teus sorrisos. Volta, amado,
esquece a dor e a sombra do passado, volta de novo ao nosso paraíso. Então, o canto da Cecília, ele está revelando um amor. Ela tem um amor por alguém que está ali, né? E aí a gente percebe que é o amor além da morte. A gente percebe que na espiritualidade não deixamos de amar a quem amamos. Mesmo habitando uma esfera de claridade e de luz, né? Ela permanece ligada àquele amado, que ainda sofre a falha, a queda, porque a gente vai ver no decorrer da nossa exposição que há essa união entre eles. Mas o que será que aconteceu? Será que eles eram antipáticos uns para com os outros? Então a gente foi buscar em O Livro dos Espíritos as questões 939 até as questões 940. 900? Deixa eu passar para ver se é isso mesmo. Então, a gente vai começar aqui falando, então, dessa lei de trabalho e de intercessão. Então, a Cecília diz que trago comigo um bálsamo de ternura, dar-te-ei o roteiro para a estrada. Então, a doutrina mostra que a melhor forma de ajudar quem amamos é através do trabalho, através do nosso próprio autoconhecimento, e aí a gente pode se capacitar para fazer o bem para o outro. Cecília se prepara e trabalha para ser o suporte de Hermínio. Mais adiante a gente vai saber o nome desse Hermínio. Então, são personagens, inclusive, que já foram estudados na quarta obra, Obreiros da Vida Eterna, onde André Luiz retoma a história desse casal para poder elucidar ali os ensinamentos. Então, Hermínio, quando ele estiver pronto para ser reerguido, então, e poder estar junto com aqueles que ali estão. Não sei se vocês lembram do casamento das duas pessoas que estão ali. A Aldonina fala sobre esse casamento, que o rapaz mora em Nosso Lar e ela mora numa outra colônia mais perto da terra, mas ela tem que se preparar para ir estar com ele numa colônia mais iluminada do que aquela a qual ela está ali trabalhando, fazendo todo o possível. Então, levou um tempo para que ela pudesse, levou um ano inteiro para que ela pudesse, então, se casar porque o que une as pessoas é o amor, né? E vai se casar, veja, é tão interessante isso, né? Então, temos aí as questões 939, é uma questão longa, a pergunta de Kardec é longa, tá? Deixa eu pegar aqui no original, 939, mas eu acho que dá para vocês verem bem direitinho, né? Mas ela é longa, sabe? É o caráter do homem de bem, falando sobre as esperanças e as consolações, é naquele capítulo ali, das penas e dos gozos terrestres, né? Então, tem ali a 939, 39, as perdas dos entes queridos, vai falar também de perdas de entes queridos, né? Isso é um capítulo que nos diz muito a miúde as nossas questões de decepções, de afeições, de destruição, do temor da morte, enfim, né? Então, vai a união de antipatias, né? Então, é muito, muito bom essa questão. Então, diz lá assim, desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica
que entre os encarnados a afeição, é isso mesmo? Entre os encarnados, frequentemente, só ao lado há afeições e que mais sincero amor se vê acolhidos como indiferença e até como repulsa. Como é, além disso, que a mais viva afeição entre os seres pode se transformar em antipatia, algumas vezes até em ódio? É interessante essa pergunta, né? Os espíritos vão elucidar. Então, acho que vocês não compreenderam. Não compreendem, então, que seja uma punição, embora passageira? Além disso, quantos há que pensam amar perdidamente, porque julgam apenas as aparências? E quantos são obrigados a viver em comum, não tardam em reconhecer que se tratava somente de paixões materiais. Não é suficiente estar enamorado de uma pessoa que vos agrade e que suportardes dotado de belas qualidades. E vivendo realmente com elas que podereis apreciar. Aquela questão, vem comer comigo 1 quilo de sal. Ah, você é tão boa, tão maravilhosa. Vem comer comigo 1 quilo de sal para a gente ver como é que é essa história. O sal, quando você vai usar, você usa em porções muito pequenininhas. Então, para comer 1 quilo de sal, leva um tempo. Então, vem comer 1 quilo de sal comigo e aí realmente você vai conhecer quem sou eu, né? Quantas uniões, por outro lado, que a princípio parecem incompatíveis e como o ocorrer do tempo, quando ambos se conheceram melhor, se transformaram num amor terno e durável, porque se baseou na estima recíproca. É necessário não esquecer que o espírito é quem ama, e não o corpo, e que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Então, é muito interessante o que ele aqui fala, né? Então, ainda vai dar as instruções para a gente sobre o tipo de afeição que a gente tem. Ele diz que tem 2 tipos de afeições. Os espíritos respondem 2 tipos de afeição: a do corpo e a da alma. E frequentemente se torna uma pela outra. Então, a afeição da alma, quando pura e simpática, é duradoura. A do corpo é perecível, eis porque os que se julgam amar como um amor eterno acabam se odiando quando passa essa ilusão da matéria. Então, veja, o que eles estão aí os espíritos estão ajudando a gente a entender. O espiritismo ensina que os laços de amor, os que são verdadeiros, vão ser verdadeiras uniões de almas. E aquelas pessoas que ficam, às vezes, falam assim, não posso chorar por causa... Outro dia uma pessoa me falou, mas eu não posso chorar porque eu vou estar perturbando ao meu amado que está ali. Sentir saudade não é um castigo e você também não vai estar enviando ao outro coisas ruins. A saudade ela nasce do amor. Não é castigo, mas é um elo de conexão que você tem. Na 940, ele pergunta assim: não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos, quanto envenenam toda a existência a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Então, às vezes, muitas vezes, temos que voltar à matéria para estarmos convivendo com outras pessoas que muitas vezes
elas fazem parte da nossa transformação, do nosso progresso, dessa lei de trabalho, que temos que trabalhar sempre para nos ajudarmos, para crescermos. Então, só na troca da convivência é que isso pode acontecer. Então, diz assim, a resposta dos espíritos é assim: amarríssimos, com efeito, e essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é de vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer juntos dos que te desagradam? Depois, nessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua? Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. E Kardec continua perguntando, na 940, mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Olha que ele pergunta. Há, e para ela é uma dura expiação, mas a responsabilidade da sua desgraça recai sobre os que lhes tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houve penetrar a alma, em sua fé no futuro, aurirá consolações. Todavia, é na medida que os preconceitos se enfraquecem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. É muito interessante, vale muito a pena você reler essas duas questões, a 939 e a 940. São duas questões muito interessantes. Então, a poesia de Cecília é um hino à fidelidade espiritual. É o amor como luz de Deus no abismo, né? A frase desmalha no final do capítulo. O amor verdadeiro, ele é paciente e sabe esperar o tempo do outro. A dor da separação é atenuada pelo trabalho e pela esperança. Um dia nós vamos nos encontrar. Te amo muito. Sempre estará fazendo uma prece por aquele, uma vez que a prece chega ao ouvido daquele a quem amamos, né? Então, a dor da separação, ela é atenuada pelo trabalho, pela esperança. Então, aproveitar o nosso tempo para nós nos melhorarmos, para a gente ser uma pessoa melhor do que o outro, né? Então, a doutrina é uma doutrina da imortalidade. Essa linguagem da música traz para a gente essas questões do amor, da intercessão pelos que sofrem, né? A gente pode realmente fazer pelo outro tudo aquilo que sejamos capazes de fazer. Então, ainda ajudar a quem amamos implica muitas vezes amar também aqueles que ele ama. Amarei os que amas, expandindo o amor pessoal para um amor mais universal, porque todos somos filhos de Deus. Sermos mais simpáticos uns com o outro. Quando Cecília, então, deferiu essa última nota da música, viu o semblante dela lavado em lágrimas, como se fora banhado em pérolas de luz. Olha que coisa linda, que figura de linguagem bonita. Observei que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão da Ismale e falou: Cecília nunca o esqueceu. Veja, é uma ode ao amor. Então, por isso que por que isso é importante para a doutrina espírita? A família espiritual. Os laços de famílias não terminam com a morte. Eles se expandem, eles se transformam em laços de fraternidade e de socorro, uns para com os outros. A gente fica desacorçoado quando um filho sai para a noite, por exemplo, para uma festa. Nossa, Deus o acompanhe. Peça a Deus que o acompanhe, que a espiritualidade amiga possa estar junto com ele.
mas você fica apreensivo até que ele volte para casa. E aí você, ai, que bom. Quantas vezes mães e pais ficam noites sem dormir esperando o filho voltar? Então, muitas vezes agora é muito bom o celular. Por que que é bom o celular? Você está preocupado, você liga, me dá uma notícia, tá tudo bem? Estou bem, já estou quase chegando em casa, então é bom demais. A lei de causa e efeito versus a misericórdia. O Hermínio errou, é a causa e efeito. Então, ainda está em zonas de pesadas, de umbral, por conta dos seus próprios erros. Mas o amor de Cecília está atuando como bálsamo. Então, é a misericórdia, provando que ninguém está abandonado, desde que haja alguém que o ame e interceda por você. Portanto, cultivar o amor entre as pessoas, entre os pares, entre a família, entre aqueles com os quais estamos convivendo. Então, que tem irmãos que não se falam há muito tempo, que tal ligar hoje para eles e falar: "Oh, como vai? Tem um feriado aí, que tal se você vir na minha casa, comer um churrasquinho comigo, falar com os meus filhos? Eu tenho filhos bonitos". Ficam anos sem se falarem e a causa da cisania talvez já tenha se desfeito. Então, é bom a gente restabelecer os laços afetivos na família, os laços com aqueles aos quais temos no caminho um verdadeiro proceder, um verdadeiro caminhar com aqueles que são nossos, das nossas famílias, né? Então, é a gente caminhar mesmo com aqueles que ali estão. A esposa do administrador, a Ismália, mostrou-se extremamente sensibilizada e ela indagou: "Não têm vocês novas notícias do Hermínio?" E aí a esposa do seu bacelar fala: "O pobrezinho tem vivido de queda em queda", esclareceu a nobre interlocutora. "E Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo, ainda aguardando por esse motivo muitas mágoas íntimas." Ô, Isildinha, a Isilda, é isso mesmo. Oh, minha querida Isilda Godinho, seja muito bem-vinda, sempre está com a gente. Desculpa, não falei bom dia para as meninas, né? Sempre estão conosco também. Bom dia, meus queridos, que sempre estão aí estudando junto conosco, né? Então, retomando aqui, o pobrezinho tem vivido de queda em queda. Ou seja, retoma novamente os erros, recai novamente em erros. E isso muito magoa a querida Cecília, né? Então, essa perenidade do amor do além da morte. A Cecília revela que o amor não extingue com o túmulo. E mesmo estando numa esfera de claridade, de luz, ela permanece ligada a esse amado, que ainda sofre as falhas, que ainda sofre as quedas de queda em queda. Mesmo quando a gente vê aquele que está caindo em erros, cabe a cada um de nós que já temos a noção, alguma noção do que seja o bem e o mal, para que a gente possa auxiliar de alguma maneira. Ah, mas eu não consigo, não posso nem chegar perto. Que tal uma prece? Como começamos o nosso capítulo do Evangelho de hoje, pedi e obtereis. Está lá, esse capítulo maravilhoso, para que você possa ajudar de alguma maneira essa pessoa a quem você ama. Porque o amor não é alguma coisa que você diz, não vou mais te amar. Amor, eu acho que não tem essa questão de vou desligar aqui o amor e nunca mais ver você, nunca mais quero ver você. Isso não é amor. Isso é orgulho, prepotência, é outras coisas.
vingança. É outras coisas, não é isso. Então, como a gente fala mesmo, entre essas questões do Livro dos Espíritos, tanto a 39 a 940, eles tratam da separação das pessoas amadas e afirma que a morte não as separa eternamente. Os espíritos continuam se ver, eles vêm nos visitar, nós os visitamos quando dormimos, né? Por tanto amor que a gente tem uns pelos outros. O Espiritismo ensina que esses laços são verdadeiros. Essas é que são as verdadeiras algemas de ouro, né? Que unem almas. E como dissemos anteriormente, a saudade não é um castigo, mas um elo de conexão entre aqueles a quem se ama. Então, uns amando os outros fazem com que a gente consiga, então, essa questão aí, né? E nós sofremos com aqueles a quem amamos. Nós sofremos as suas dores. Nós não queremos que aconteça nada com eles, como se irmãos, filhos, é como se fossem filhos nossos, em que em tenra idade e sem conhecimento, a gente tenta proteger, a gente tenta conduzir para os caminhos melhores, né? Então, não se apegar, mas estar junto com eles, né? A questão 974, é isso mesmo? A questão, deixa eu ver se é essa mesmo. É essa mesmo, 974. Já é uma questão em que a gente vai falar, que o Livro dos Espíritos vai falar, está naquela parte do capítulo 2, das penas e dos gozos futuros. Então, vai falar do nada, da vida futura, vai falar da natureza das penas, os gozos futuros, né? Vai falar também em que consiste o sofrimento dos espíritos sofredores. São tão variadas como as causas que as determinam e proporcionadas ao grau da sua inferioridade, como os gozos o são à superioridade. Podem resumir-se assim: invejam os que lhes falta para ser felizes e não obterem. Verem a felicidade e não na podem alcançar, pensar, ciúmes, raiva, desesperos, motivados pelo que os impedem de ser ditosos, remorsos, ansiedade moral, indefinível, desejam todo gozo e não as podem satisfazer. Eis o que é uma verdadeira tortura. E na 974, de onde procede a doutrina do fogo eterno. Imagens semelhantes a tantas outras tomadas como realidade. Mas, se o temor desse fogo não produzirá bom resultado, vede se serve de freio, mesmo entre os que os ensinam. Se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. Então, é impotente na nossa linguagem definir a natureza daqueles sofrimentos, o homem não encontra comparação mais enérgica do que a do fogo, pois para ele o fogo é o tipo mais cruel suplício e o símbolo da ação mais violenta. Por isso é que a crença no fogo eterno data de mais remotas antiguidades, tendo-a como os povos modernos herdado das mais antigas. Por isso, também é o que o homem diz que, em sua linguagem figurada, o fogo das paixões, a brasa do amor, o ciúme arrasador
enfim, vai por aí afora. Então, Kardec está aí nessa pergunta, se os espíritos sofrem ao verem os seus entes queridos em sofrimento. E essa resposta vai explicar que eles acompanham nossas dores, mas que a compreensão que o sofrimento ele é necessário ao nosso progresso. Então, o espírito mais evoluído, ele já tem uma noção de que, ai, como é ruim ver alguém que a gente ama sofrer, mas entende que aquele sofrimento vai depurar aquele espírito. O espírito vai ter uma paradinha, vai ter uma paradinha de para se melhorar, né? Então a Cecília ficou magoada por quê? Por que ela está magoada? Porque ela está tentando fazer com que ele entenda as probabilidades de se desviar da lei. Só é infeliz aquele que se desvia da lei, dizem os espíritos, né? Então, ela também vai sofrer com o querido, amado Hermínio. Então, o sofrimento dos espíritos felizes ao verem o erro dos seus amados. Então, essa mágoa íntima da Cecília, as suas lágrimas mostram que o espírito, mesmo em planos superiores, não se torna indiferentes aos sofrimentos daqueles a quem ele ama. Então, isso é do seu próprio entendimento, né? Do seu próprio caminhar, vamos dizer assim, né? Então, o querido a mãe de Cecília, a mãe de Cecília, estou aqui olhando para ver se alguém está fazendo pergunta. Faça pergunta, pode participar, fique à vontade. Se puder dizer de onde você é, como a nossa Ilza Godinho, né, que ela é de Blumenau. Então, fique à vontade para participar junto conosco. As meninas que são daqui do Leon Denis, né, aqui. Então, enfim, sejam todos muito bem-vindos. Mas façam perguntas e participem junto com a gente. Então, ela fala assim, que, entretanto, mesmo a Cecília, tendo essas condições, a Cecília está falando, ela está falando com a Ismália, né? Então, ela assim, a nossa Cecília sabe que não poderá contar com ele ainda, por muito tempo ainda. Então, ela está aguardando, por esse motivo, ela fica muito magoada, mas ela, entretanto, essa nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheio de esperança. Então, nossa filha, eu fiquei perguntando, eu e as minhas fofocas, né? Enquanto esse livro, né? Será que a Ismália e a dona e a esposa do seu Bacelar, elas se lembram das questões de viverem juntas numa fazenda? Será que elas foram mães da Cecília em algumas reencarnações? É uma pergunta que eu fico pensando. Mas ainda vamos ler mais um pouco os capítulos. Quem sabe que mais para frente isso nos seja revelado. Vamos ver. As minhas questões que eu fico perguntando, fico pensando. Mas ela diz que a Cecília não desanima. Ela está cheia de esperança em ajudar o Hermínio. Então, a gente fala na doutrina espírita que é esse amor à abnegação, né? Então, tem esse livro Obreiros da Vida Eterna, em que o próprio André Luiz vai retomar esses dois personagens para contar novas falas desses dois, da Hermínia e da Cecília, tá? Então, também é outro livro maravilhoso que a gente recomenda, né? Ah, a Francisca chegou, querida, seja bem-vinda. Estava sentindo falta. Fique à vontade para estarmos juntos e perguntarmos, né? Então, a felicidade dos espíritos não é. Eu estava falando aqui desse livro Os Mensageiros, aonde a mãe da Cecília, vai falar que o Hermínio ele está de queda em queda e ele ainda não consegue retomar a sua vida. E a Cecília, então, ao órgão, com aquela música maravilhosa, um cântico maravilhoso de amor,
de esperança por ela. Então, a felicidade desse espírito não é egoísta. Ela sente as dores dos que ficam na retaguarda, mas essa dor é temperada pela esperança e pela compreensão das leis divinas. Então, ela sabe que ele sofre, mas para que ele possa despertar para a vida eterna, para que ele possa despertar para Deus, para que ele realmente não se afaste da lei divina, para que ele retome o caminho da felicidade. Então, Cecília sofre por Hermínio, mas ela está trabalhando incessantemente por ele, né? E nesse momento, porém, a jovem, regressava ao círculo familiar, enxugando seus olhos, e a esposa do Alfredo, então, a Ismália, abraçou-a e falou: Minhas felicitações. Não sabia que você progredira tanto na arte divina, da música, né? E da que bela canção, porque Ismália pediu a ela que ela tocasse alguma coisa do seu coração, que fosse tocado do seu coração. E ela então traz aí, né, essa questão desse amor, dessa perenidade do afeto que vai além da morte, né? Então ela pede que ela toque a sua toque a música, né? Que não seja seja do coração, seja uma música do coração, né? Então, você vê que a afeição, o amor, ele transforma, né? Paulo dizia, né? Que o amor cobre a multidão dos nossos pecados, né? Já dando um spoiler, vamos dizer assim, né? Do que a gente pode fazer, do que a gente pode progredir com o amor. Porque, de fato, a Cecília tal, saiu do órgão, foi ter com os outros, né? Alfredo, Ismália, a Aldonina, o Vicente, né? Para quê? Para que entender que o amor é aquilo que nos une. Então, os laços familiares, como disse anteriormente, é o amor que a gente tem pelo outro, né? Tem um capítulo muito bacana do Evangelho, é o capítulo 11, que fala sobre o amor ao próximo, como a si mesmo, é a lei do amor. Então, esse texto é um texto de Lázaro, que está ali, que ele vai explicar que o amor é um sentimento divino por excelência, que é capaz de levar a nós seres a penetrar em todos os lugares, sendo uma força de sustentação e de evolução também universal de todos nós. Se Deus não nos criou simples e ignorantes, foi exatamente para que a gente pudesse passar. Essa poesia da Cecília é um hino, como disse, da felicidade, né? O amor verdadeiro, ele tem que ser paciente, é saber esperar o tempo do outro, é ver o limite, ele vai só até ali, e o meu limite também só vai até aqui, né? Aprender a conviver com o outro, porque Deus fez a gente para vivermos em sociedade. Então, a dor da separação, ela vai, essa separação, um está na matéria, o outro está no mundo espiritual, ela é atenuada pelo trabalho, tanto na vida da matéria quanto na vida do espírito, a trabalhar e ter esperança, trabalhar incessantemente, cheios de esperança. Um dia nós nos reencontraremos, um dia estaremos juntos novamente, um dia riremos e teremos as venturas dos nossos amores. Então, ajudar quem amamos implica muitas vezes amar também os que eles também amam. Eles estão na Terra. Tenho, não sei se vocês viram o Nosso Lar, uma cena em que André Luiz vai até a sua casa, ele retorna à matéria para ver os seus. E lá encontra sua esposa já casada com outra pessoa. Ele toma um sentimento de ciúmes daquilo.
como se ele fosse dono daquele casamento, daquela mulher. E logo ele se torna em trevas. E aí ele entendeu, não, eu devo amar também a todos aqueles que eles também amam. E aí ele retoma o seu reequilíbrio, vai lá e percebe que o marido da esposa está adoentado e ele pode fazer alguma coisa. Ele fluidifica uma água, ele está deitado e passando muito mal. Ele fluidifica uma água para que ele possa beber e possa se refazer das suas energias. No dia seguinte ele está melhor. Então, é expandir o nosso amor para todos aqueles, é um amor universal. Então, compreender. E todos nós temos na nossa vida um caminhar com muitas pessoas, né? Amar a todos, fazer todo o bem que nos seja possível, né? Então, é uma arte mesmo do sentimento no mundo espiritual, né? De fato, a gente vê que são momentos líricos que vão trazer essa profundeza de sentimentos que nos agradam, que nos consolam, não é isso? Que fazem com que a gente tenha muitas felicidades. A Ismália está sendo extremamente agradável aqui nesse contexto. Ela está felicitando a ela está felicitando a Cecília. Perdi o nome da pessoa, é mole. Então, está felicitando aqui a Cecília por essa. Por essa música, porque ela pediu que ela fizesse uma música do coração, né? E ela então pensou no Hermínio. Veja, ela pensou no Hermínio. Ela poderia ter cantado Mozart, um outro autor qualquer, como as crianças cantaram, né? Amadeu, Mozart, né? Então, enfim. Então, mas ela viu ali que ela pode, por amor, Cecília pode. A Ismália ficou encantada com esse momento dela ali, né? Ficou encantada. Por quê? O amor cobre a multidão dos pecados, não tem jeito. Então é muito bom isso. Então a gente tem esperança, tenhamos esperanças, né? Então é um diálogo da esposa do Alfredo, a arte divina e o progresso, né? Expressão do progresso espiritual. A Ismália fala: progrediu tanto na arte divina, diz ela. Não estamos falando, então, apenas de uma técnica musical, mas no Espiritismo o talento não é um dom gratuito, mas ela é uma conquista do próprio espírito ao longo de muitas encarnações. O progresso é lei universal, né? A inteligência, a sensibilidade artística, elas caminham juntas com a evolução espiritual. Então, para um plano superior, a música é apenas som, mas uma combinação dos fluidos. Ela não é só som, não é só teclas, ela tem uma combinação de fluidos. Vai elevar quem ouve e também quem executa. Nós falamos já da questão do 251, onde o livro explica, o livro dos Espíritos, na questão 251, os Espíritos estão explicando ali a percepção musical no além. É muito mais amplo, é mais sublime que na Terra, pois eles estão vindo dessas harmonias íntimas, né, do próprio ser, né? Então, tem muito mais ainda para falar, mas a nossa hora ela, ela corre, que é uma belezura, né? Então, a gente tem aqui ainda as questões da família que eu falei, né? Eu estou só fazendo uma relembrada. Aqueles que chegaram aqui ainda, a morte não destrói os laços da família, ela fortalece aqueles a quem amamos, permanecendo em grupos, no plano espiritual, trabalhando junto, inclusive, né? Então, a verdadeira família é aquela que é unida pela afinidade espiritual e que se separa
na morte, mas é temporário, da matéria, né? Então, enxugamos os nossos olhos, né? A Cecília regressa muito emocionada. Então, isso dá a ideia que espíritos no planos superiores são seres, não são seres frios, não são indiferentes à dor daqueles que passam por ali, né? Você vê eles tratando das pessoas, mas às vezes dá uma impressão de friedade, de frieza, não. É todo o amor que eles têm para com aqueles que sofrem, né? Então, os espíritos conservam as suas emoções, a sua sensibilidade, e o fato da Cecília chorar ainda sente as dores e as saudades da terra, mas com uma compreensão muito mais alta. A lágrima no plano espiritual são descritas assim, como essas pérolas de luz. Olha, ele descreve dessa maneira, é tão bonito, né? É símbolo da dor de purificação, de beleza, né? Então, tratando aí dessas questões da matéria, né, há lutas muito grandes a serem travadas por nós mesmos contra o nosso egoísmo, contra as nossas vaidades, né? E nunca nos desesperarmos. E saber que a arte divina é um bálsamo. A arte divina é a beleza, é a harmonização, são atributos da divindade no plano espiritual. É a arte que é usada para o reequilíbrio daquelas almas. A gente vai ver mais à frente, no outro capítulo, o quanto a música, a arte, melhora aqueles que estão doentes. É para a expressão de preces profundas, por exemplo, né? É, é muito legal, muito sensível a essas questões, né? Então, você pode perceber aí, né? A relação da Esmalha é um incentivo. Nossa, parabenizando você por aquilo que você tá. A reação dela é essa, né? Então, mostra o sucesso de um é motivo de celebração do outro. Então, o pensamento na arte que estamos cultivando hoje dentro de nós. Qual é essa arte que estamos fazendo dentro de nós hoje? Eu deixo aí essa pergunta, né? É o resumo dessa nossa lição, né? O que é que percebemos, né, considerando então essa lição que a própria Ismália está fazendo de amor com a própria querida Cecília, né? Então, a gente vê, vamos então para o nosso finalzinho já, né? Caminhando agora para nossas reflexões finais. Sempre, sempre, né, minha gente? Vamos buscar o querido Jesus, esse Jesus que ri para nós, que está na nossa vida, está sempre junto conosco. Vamos sempre buscá-lo, né? Para que a gente possa sempre estar com ele. Mas vamos pedir por todos aqueles que precisam e necessitam de paz, principalmente nesses dias que correm, né? E são dias mais complicados na Terra. Nossos irmãos estão em tantos desalinhos, né? Então, nesse momento, elevemos nosso pensamento em busca da sintonia com as esferas de luz. Assim como uma canção da Cecília, que atravessa as distâncias entre os planos, que os nossos sentimentos sejam os da gratidão, o da fé, o da fé na esperança, possam alcançar os corações de tantos quanto amamos, onde quer que eles estejam. Pedimos, Senhor, o bálsamo da paciência para aqueles que esperam e a luz do discernimento para aqueles que ainda caminham entre as sombras da incerteza e do erro, esses que estão provocando a guerra, esses que estão desencarnando com as guerras. Senhor, ampara cada um. Que a nossa saudade não seja um peso, mas um fio de luz, Senhor, que possa sustentar e encorajar quem amamos a buscar o caminho do reerguimento, Senhor.
que essas nossas preces possam ser transformações incessantes, transformando mágoas em serviço ao próximo. Percebamos que as músicas, que os gestos, que os carinhos sejam realmente cheguem até esses nossos amores. Mantenhamos a luz acesa dentro de nós, Senhor, para que as dificuldades do mundo não nos alcancem com tanta veemência, porque a gente já estará preparado com a esperança. Que as tuas leis, que o teu amor, Senhor, sejam luz divina, assim como Ismael vai falar nesse capítulo. A luz divina que nos ampara e que nos conserva. Muita paz, paz em cada lar. Agradecendo aí a participação de todos. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.